Você já sentiu que o céu estava em silêncio, que nada parecia mudar, como se as promessas tivessem sido esquecidas? E então, de repente, algo dentro de você começou a pulsar diferente, como se uma voz suave e poderosa dissesse: o tempo. Ugura. Hoje não é apenas mais um vídeo, não é mais uma palavra. Este é o próprio céu interrompendo o curso natural da sua vida para trazer um decreto que mudará tudo. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. E agora, pera. O que está fazendo? Respire fundo. Silencie o barulho ao redor. Porque aquilo que parecia estar travado, que aos olhos humanos já tinha sido considerado impossível, começou a se mover, não por causa de força ou estratégias humanas, mas porque Deus decidiu agir. E quando Ele decide agir, nenhuma porta fechada permanece trancada. Nenhum diagnóstico permanece o mesmo. Nenhuma sentença humana se sustenta diante da ordem divina. Eu sei que você já carregou peso demais. Acordou dias com dores no corpo, noites mal dormidas, preocupações girando como uma tempestade na mente. Talvez haja silêncio pesado na sua casa. Talvez pessoas que você ama estejam se afastando, e você nem sabe como resgatar esses vínculos. Mas eu estou aqui para te dizer: hoje, o céu se inclinou a seu favor. Há um decreto liberado, e você está prestes a entrar no tempo do cumprimento. Você orou e, em alguns momentos, até perdeu as palavras. Sentiu que suas orações voltavam como um eco vazio. Pessoas olharam para você e julgaram suas escolhas. Algumas zombaram da sua fé, dizendo que você exagerava, que estava sonhando alto demais para sua idade, que era tarde para esperar por certos milagres. Outras simplesmente se afastaram, sem sequer tentar entender o que você carrega no coração. Mas hoje, Deus te diz: não é tarde, não é exagero, não é fantasia. Você não está esquecido. Ele está ativando algo que parecia adormecido, reacendendo um propósito que ainda pulsa aí dentro. Mesmo que o tempo tenha tentado apagar, Ele é o mesmo que abriu o mar para Moisés, que sustentou Elias no deserto, que deu filhos a Sara quando todos diziam ser impossível. E esse mesmo Deus se inclina sobre a sua vida para declarar: chegou a hora, o que antes era apenas promessa, agora está se transformando em realidade, uma realidade palpável, concreta, definitiva. Você está sendo visitado por um poder que rompe barreiras invisíveis e transforma o que era sonho em testemunho. E para te mostrar que Ele cumpre, quero te lembrar de uma história bíblica que é um retrato perfeito do que Deus pode fazer mesmo quando tudo parece impossível. Gênesis 18, encontramos Abraão sentado à entrada da sua tenda, no calor do dia, quando 3 visitantes chegam. Ele não sabia de imediato, mas estava diante de uma visita celestial. Um deles, o próprio Senhor, olhou para Abraão e disse algo que soaria absurdo para qualquer ouvido humano: daqui a 1 ano, Sara, tua esposa, terá um filho. Sara, que estava ouvindo atrás da tenda, riu por dentro. Ela já havia aceitado que a maternidade não faria parte da sua história. O tempo tinha passado, seu corpo já não tinha condições naturais para gerar uma criança. Aos olhos humanos, o capítulo estava encerrado. Mas Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprir o que promete. O Senhor, conhecendo até o pensamento escondido no coração, perguntou: por que Sara riu? Por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? A promessa foi reafirmada. E no tempo determinado, Isaac nasceu. Um milagre, vivo nos braços de uma mulher que já não esperava nada. Essa história não é apenas um relato antigo. Ela é um retrato do Deus que não se prende à lógica, ao calendário ou à opinião das pessoas. O mesmo Deus que disse a Abraão e Sara que faria o impossível é o Deus que, hoje, está olhando para você e dizendo: o que eu prometi, eu vou cumprir. Assim como Sara, talvez você já tenha desistido de algumas promessas. Não porque não acreditava mais em Deus, mas porque o tempo foi passando, as circunstâncias não mudaram e a esperança foi se apagando. Talvez você tenha até se convencido de que não era para ser. Mas hoje Deus está dizendo: eu não me esqueci, eu não mudei de ideia, eu não me atraso, eu cumpro no tempo perfeito. Você pode até ter se acostumado a viver sem aquela promessa, mas ela ainda está viva no coração de Deus. E quando Ele decide agir, não há idade, diagnóstico, situação financeira ou palavra contrária que possa impedir. O Senhor não está limitado às tuas condições atuais, porque a fonte do milagre não é o que você pode fazer, mas o que Ele já determinou no céu. E aqui está o detalhe. Enquanto Sara ria, Deus já estava preparando o ventre. Enquanto ela pensava que nada mudaria, o milagre já estava em andamento. O mesmo está acontecendo agora na sua vida. Pode ser que você ainda não veja com os olhos, mas já há movimento nos bastidores celestiais. Por isso, não permita que o riso da descrença, a voz da dúvida ou as lembranças de tentativas frustradas
te impeçam de crer. O mesmo Deus que visitou a tenda de Abraão hoje está visitando a sua casa, a sua história e o seu coração. Você pode não perceber, mas há sinais de que Deus já está movendo as peças a seu favor. Talvez aquela pessoa que parecia distante começou a se reaproximar. Talvez uma oportunidade inesperada tenha surgido. Talvez algo que estava travado por meses de repente começou a se destravar. Esses não são acasos, são respostas discretas do céu, preparando o caminho para algo maior. O agir de Deus nem sempre começa com um estrondo. Muitas vezes ele inicia no silêncio, como a semente que germina debaixo da terra, invisível aos olhos, mas viva e cheia de potencial. O problema é que, como não vemos, achamos que nada está acontecendo. Mas o fato de não ver não significa que não existe. Pense, enquanto você continua orando por aquela situação impossível, Deus já está enviando pessoas certas, abrindo portas específicas, fechando caminhos perigosos e alinhando recursos que você nem sabia que precisava. Ele está colocando ordem no que parecia caos. E cada detalhe está sendo conduzido com precisão. E se você quer um sinal hoje, esta palavra que você está ouvindo é o próprio sinal. Não é coincidência, não é apenas mais um vídeo, é Deus confirmando que chegou o tempo de você se levantar e tomar posse do que Ele já liberou. Você pode não perceber, mas há sinais de que Deus já está movendo as peças a seu favor. Talvez aquela pessoa que parecia distante começou a se reaproximar. Talvez uma oportunidade inesperada tenha surgido. Talvez algo que estava travado por meses de repente começou a se destravar. Esses não são acasos, são respostas discretas do céu, preparando o caminho para algo maior. O agir de Deus nem sempre começa com um estrondo. Muitas vezes ele inicia no silêncio, como a semente que germina debaixo da terra, invisível aos olhos, mas viva e cheia de potencial. O problema é que, como não vemos, achamos que nada está acontecendo. Mas o fato de não ver não significa que não existe. Pense. Enquanto você continua orando por aquela situação impossível, Deus já está enviando pessoas certas, abrindo portas específicas, fechando caminhos perigosos e alinhando recursos que você nem sabia que precisava. Ele está colocando ordem no que parecia caos. E cada detalhe está sendo conduzido com precisão. E se você quer um sinal hoje, esta palavra que você está ouvindo é o próprio sinal. Não é coincidência. Não é apenas mais um vídeo. É Deus confirmando que chegou o tempo de você se levantar e tomar posse do que Ele já liberou. Quando dizes o tempo, é agora. A nossa parte é alinhar o coração e os passos com essa palavra. Isso significa não apenas acreditar, mas agir como quem já recebeu. É orar com gratidão, declarar com convicção e dar passos que demonstrem que você crê no que foi dito. Fé não é esperar de braços cruzados. Fé é plantar mesmo antes da chuva cair, porque você sabe que a nuvem já está a caminho. É como Pedro, que ao ouvir Jesus dizer lance as redes, não discutiu, não apresentou desculpas, apenas obedeceu e viu o barco quase afundar. Do Tontos Pixes, Lucas 5:4-6. No seu caso, pode ser retomar um projeto que você engavetou, recomeçar um diálogo que você tinha desistido, voltar a orar por alguém que você julgava perdido, ou até mesmo reorganizar suas finanças e sua rotina para receber aquilo que Deus está trazendo. Esses são atos proféticos que demonstram que a sua confiança está no Senhor. E lembre-se, quem vive pela fé não se move pelo que vê, mas pelo que crê. A promessa não depende de um cenário perfeito para acontecer. Ela depende de um Deus perfeito que já declarou a vitória. O seu papel é continuar firme mesmo quando os ventos sopram contra. Porque o vento que hoje parece resistência será o mesmo que vai te impulsionar para o lugar da promessa. Você já percebeu que alguns dos maiores milagres de Jesus aconteceram quando parecia tarde demais? Lázaro já estava morto há 4 dias. A filha de Jairo já havia sido declarada sem vida. O casamento em Caná já estava sem vinho. E a festa praticamente arruinada. Mas Jesus chegou, e quando ele chega, mesmo o que parece perdido se transforma. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida e pensando, aqui já não há mais solução. Pode ser um relacionamento, uma situação financeira, a saúde de alguém que você ama, ou até a sua própria motivação. Mas hoje, a voz de Deus ecoa no seu espírito. Ainda não acabou. Eu estou chegando aí. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus intervém, Ele não apenas resolve o problema, menos Ele transforma a situação em testemunho. Foi assim com Lázaro. A ressurreição dele não foi apenas uma bênção pessoal, mas um sinal público do poder de Deus. Foi assim em Caná. O vinho novo foi melhor do que o primeiro, e será assim com você. O que virá será melhor do que aquilo que você achou que perdeu. Por isso, não olhe para os 4 dias que já se passaram, nem para o peso da pedra que parece bloquear o seu caminho.
Olhe para aquele que é a ressurreição e a vida, para aquele que transforma a água em vinho, para aquele que dá ordem e o milagre obedece. Talvez você esteja no momento em que tudo parece parado. Você ora, busca, espera, mas não vê sinais claros de mudança. É como se estivesse num corredor longo, com portas fechadas de ambos os lados, sem saber para onde ir. Mas deixa eu te dizer, no reino de Deus o silêncio nunca é ausência, é preparação. É o momento em que o céu está alinhando cada detalhe para que, quando a porta se abrir, tudo esteja pronto para você entrar. No livro de Josué, antes do povo de Israel atravessar o Jordão, Deus deu uma ordem: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Joshua 3:5. Repare que Deus não disse hoje vocês verão, mas hoje vocês se preparem. Muitas vezes a espera é o tempo de consagração, de ajuste de rota, de fortalecimento interno, para que possamos sustentar o peso da promessa quando ela chegar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Deus não está apenas preparando a bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. Ele está moldando seu caráter, curando ferridez, ajustando sua visão. Está te ensinando a confiar quando não há garantias visíveis, a descansar quando tudo parece incerto, porque quem aprende a confiar na travessia sabe caminhar com firmeza na terra prometida. E nesse processo, você pode ter certeza, há movimento nos bastidores celestiais. Os anjos estão trabalhando, portas estão sendo destrancadas, corações estão sendo tocados, recursos estão sendo liberados. O que parecia perdido está sendo redirecionado para cooperar com o propósito. Aquele contato que você achou que nunca mais falaria com você pode voltar com uma oportunidade. Aquela área onde você só via impossibilidade pode se tornar exatamente o cenário do seu milagre. Now saying again, a guerra que você sente ao seu redor é proporcional ao tamanho da vitória que está por vir. O inimigo não investe pesado contra quem está fora do propósito. Ele luta contra quem está prestes a viver algo que vai impactar outras vidas. Por isso, não interprete a luta como sinal de abandono. Interprete como sinal de que você está no alvo certo hoje. Deus está dizendo: o que eu comecei, eu termino. O que eu prometi, eu cumpro. O que eu liberei, ninguém impede. A sua parte é permanecer firme, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque quando o dia certo chegar, e ele está mais perto do que você imagina, a mudança será tão rápida que você vai olhar para trás e perceber que tudo fazia parte de um plano perfeito. Agora você sabe, não foi acaso você chegar até aqui. Ouvi cada palavra, senti esse toque no coração. Isso é o próprio Deus confirmando que Ele está no controle e que o tempo da espera está terminando. Não se trata de sorte, se trata de propósito. Você foi escolhido para viver o cumprimento, não apenas ouvir sobre ele. Então hoje, escolha se posicionar como filho legítimo da promessa. Levante-se, declare com fé e prepare o ambiente da sua vida para receber o que está vindo. Não se trata do se vai acontecer, se trata de quando e o quando é agora. Declare nos comentários, com toda a sua fé: eu tomo posse do que Deus já liberou. Essa é mais do que uma frase. É um ato profético, uma semente que você planta no mundo espiritual. E não guarde esta palavra só para você. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está no trono. Ainda cumpre promessas e ainda transforma histórias. Se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. Aqui, cada vídeo é preparado com oração e intenção para alcançar seu coração. Curta este vídeo como um ato de fé, porque cada curtida ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas. E se quiser apoiar este ministério e o alcance dessa palavra, confira na descrição os produtos e materiais disponíveis. O seu gesto ajuda a manter essa voz ativa, levando o evangelho e esperança a milhares de pessoas todos os dias. Você não está sozinho. O que Deus começou na sua vida vai se cumprir, e em breve você terá um testemunho tão poderoso que será impossível não falar dele. Até lá, permaneça crendo, porque o céu já se moveu a seu favor.